Olá, se a mesa de estudos por aí parece uma zona de guerra e a sensação é de estar sempre correndo atrás da matéria, este material foi feito pensando exatamente nisso. Hoje, a gente vai transformar esse caos dos estudos numa rotina bem mais estruturada, produtiva e, por que não, um pouco mais tranquila. Vamos nessa? E olha, essa frase resume perfeitamente a nossa missão aqui. Um bom plano não é sobre ser super rígido, mas sim sobre dar uma direção. É a ferramenta que permite que a gente assuma o controle do nosso aprendizado e consiga avançar de forma constante, sem aquela sobrecarga. Pensa só, de um lado a gente tem o caos, aquela tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo, o estresse com as matérias acumuladas e a sensação de que o tempo nunca dá. Do outro lado, o controle. A calma do foco total, a clareza de saber exatamente o que precisa ser feito e a satisfação de ver o progresso todo dia. O nosso caminho aqui é justamente sair do primeiro cenário para chegar no segundo. E para fazer essa transição, o nosso mapa do caminho está bem claro. A gente vai começar entendendo essa jornada do caos ao controle, depois vamos definir o ponto de partida, aprender a gerenciar o relógio, colocar o estudo na prática e, por fim, criar o ritual de fechamento para garantir que tudo isso se mantenha. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, na preparação. Antes mesmo de abrir qualquer livro, a forma como a gente planeja o dia já define boa parte do resultado. É o alicerce que transforma toda aquela bagunça em ordem. Vamos aos passos práticos. Primeiro, clareza total no objetivo. É para o Enem? Um concurso? Isso já diz o que é prioridade. Depois, um ambiente limpo e organizado. Em seguida, ter todo o material à mão para não ter que ficar parando. E por último, a estratégia de priorizar as matérias, que a gente já vai ver como funciona. E agora, olha só que interessante esse número. Existem pesquisas que mostram que um ambiente desorganizado pode derrubar a capacidade de concentração em até 30%. Por isso que um espaço limpo, com uma boa ergonomia, sabe, cadeira certa, monitor na altura dos olhos, não é luxo, é uma necessidade para manter o foco. E isso nos leva para uma estratégia que, olha, faz toda a diferença. Todo mundo tem picos de energia durante o dia, né? A ideia é usar esses momentos de maior disposição para encarar aquelas matérias que exigem mais da gente e deixar o que é mais fácil para quando a energia estiver mais baixa. É um jeito inteligente de usar nosso recurso mais valioso, a atenção. Bom, com o que definido, a gente passa para o quando. Gerenciar o tempo não é sobre preencher cada minutinho, mas sobre criar blocos de tempo intencionais para conseguir aquele trabalho focado, o famoso deep work. Uma das técnicas mais poderosas para isso é o tal do time blocking. A ideia é bem simples. Em vez de uma lista de tarefas solta, cada atividade ganha um espacinho reservado na agenda. Isso cria um compromisso sério e protege o tempo de estudo de qualquer distração. E dentro desses blocos, a gente pode usar a famosa técnica Pomodoro. A lógica é trabalhar em sprints de foco intenso, que podem ir de 25 a 50 minutos, seguidos por uma pausa curta. E essas pausas não são tempo perdido, muito pelo contrário. Elas são essenciais para o cérebro processar a informação e se preparar para a próxima rodada. Aqui a gente vê um exemplo clássico de um ciclo Pomodoro. São 3 ou 4 blocos de estudo com pausas curtinhas no meio e depois um descanso um pouco mais longo. Essa estrutura mantém a mente afiada, sem sobrecarregar, o que garante um ritmo sustentável ao longo do dia. E para fechar essa parte da gestão de tempo, o task batching. Sabe aquelas tarefas pequenas e administrativas, como organizar umas fichas ou responder mensagens? Elas podem quebrar o nosso fluxo de raciocínio. A solução é juntar tudo isso num bloco só, resolver de uma vez e liberar o resto do dia para o que realmente importa, o foco profundo. Beleza, o tempo está organizado. Agora a gente vai para o coração do processo, a execução. Porque, no fim das contas, a forma como a gente interage com o material é o que realmente define se o conteúdo vai ficar na cabeça ou não. E aqui, gente, a diferença é crucial. O estudo passivo, que é só ler ou assistir a uma aula, tem o seu lugar. Mas é no estudo ativo que a mágica acontece. Resolver exercícios, debater com alguém, criar mapas mentais, é esse tipo de engajamento que cria conexões mais fortes e duradouras no cérebro. As anotações também precisam seguir essa linha ativa e adaptadas para o jeito que cada um aprende melhor. Para quem é mais visual, mapas mentais são ótimos para conectar as ideias. Já para quem prefere ler e escrever, um sistema de tópicos e fichas de estudo ajuda a resumir e revisar a informação de um jeito bem eficaz. Uma ferramenta um pouco mais avançada para isso é o journaling, focado na metacognição. Basicamente é um diário de estudos.
Escrever sobre o que foi aprendido, sobre as dificuldades e o progresso, isso ajuda a tirar os pensamentos da cabeça e a analisá-los no papel. Dá uma clareza absurda sobre o próprio processo de aprendizagem. Mas afinal, por que tudo isso é tão importante? Por causa da famosa curva do esquecimento. Em média, o cérebro esquece até 79% de um conteúdo novo em apenas uma semana se não tiver nenhum reforço. Isso só mostra que revisar não é opcional, é parte central do jogo. Então, como é que a gente luta contra essa curva? Uma tática simples, mas muito poderosa, é começar cada sessão de estudo com uma revisão rápida, coisa de 10 a 20 minutos, do conteúdo do dia anterior. É esse reforço constante que transforma um conhecimento de curto prazo em memória de longo prazo. Olha, tão importante quanto começar o dia bem é saber como terminá-lo. Um bom fechamento não só ajuda a consolidar o que foi aprendido, como também prepara o terreno para um amanhã mais produtivo e ainda diminui a ansiedade. E esse ritual é super simples. Funciona em 2 passos. No final do dia, primeiro, a gente revisa o que foi feito para ter aquela sensação de dever cumprido. Segundo, já deixa planejado os blocos de tempo do dia seguinte. Isso evita aquele cansaço de ter que decidir tudo de manhã e permite começar o próximo dia com total clareza. E claro, para tudo isso funcionar no longo prazo, a gente precisa pensar em sustentabilidade. Isso quer dizer respeitar os próprios limites, entender que descanso e sono são parte do aprendizado, não é perda de tempo. Significa ser flexível para ajustar o plano quando precisar e, o que é crucial, ter momentos de desconexão total para recarregar as energias e evitar o esgotamento. No fim das contas, a verdade é que não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. As técnicas que a gente viu aqui são ferramentas. A grande pergunta que fica é como combinar e adaptar essas ferramentas para construir um sistema que funcione para a sua realidade, o seu ritmo e os seus objetivos. Porque o melhor plano de estudos é aquele que finalmente permite que a gente assuma o controle,